O Aguinaldo, para o Aguinaldo, hoje é uma data muito especial. Esse é um final de semana muito especial. Ele vai dizer por quê agora. Para esse nosso irmão que tem um coração missionário. E aí eu convido o Ivo para abençoar o nosso irmão e que, na verdade, você pode aguardar um pouquinho. Quando ele acabar de partilhar, aí você ora por ele e a gente abençoa o nosso irmão. Mas, Aguinaldo, para nós também essa é uma data especial, cara. Sabe por quê, né? Acho que o pessoal não se ligou aí. Vocês sabem que a gente está comemorando aniversário, né? Né, Cinha? Vocês não sabiam que a gente está comemorando aniversário? Não é de casamento. Está fazendo 1 ano hoje, que esse final de semana que a gente mudou para esse prédio aqui, irmãos. Né? Foi um ano de lutas. Né? Tem sido um ano de lutas. Tem sido um ano de desafios. Mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, não é, Sabiá? Até aqui nos sustentou o Senhor. Aguinaldo, por que esse final de semana é uma data especial para você? Vai precisar aqui? Obrigado, irmãos. Já tem sido um culto muito abençoado, muito abençoado. Realmente, eu queria dividir e partilhar com vocês, estou muito feliz por isso, porque, assim, se falou um pouco na manhã de imaginário, e o domingo de Páscoa nunca mais foi o mesmo, nunca mais foi o mesmo, depois do domingo de Páscoa de 2006. Em 2006, depois de 2 tentativas frustradas de entrar num lugar, a terceira tentativa, no domingo de Páscoa, nós adentramos a uma igreja armênia no Irã. E então, aquele momento do culto, a celebração do culto, a forma que aconteceu o culto e tudo mais, realmente assim mudou minha história. Eu queria que você colocasse a foto da Takushi. E eu queria repartir com vocês um pouco daquele domingo. Antes disso, irmãos, assim como o Ivo vai orar por mim, depois eu quero emprestar a oração de Paulo, quando ele escreve para a igreja de Efésios. Não precisa procurar não, é rapidinho aqui. Mas no final do capítulo 3 e alguns versos do capítulo 4, Paulo ora assim pelos santos. E eu quero realmente, confiado assim na interpretação, no poder do Espírito de Deus, dizer que Ele, o Espírito de Deus, coloque no seu coração, no seu entendimento, aquilo que apraz, aquilo que aprover a Ele. Mas eu quero ler assim, a partir do verso 14 de Efésios 3, assim, a oração de Paulo pelos santos. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com a sua gloriosa riqueza, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, justamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória da igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. E os primeiros versos do capítulo 4, a unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam com todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos. Amém. Que o Senhor dê essa unidade, dê essas coisas para nós. Irmãos, eu gostaria, se você não consegue ver de onde você está, só para você ver, olha, o rosto dessa senhora. Essa mulher chama Takushi,
ela é viúva de Haik. E aí eu queria compartilhar com vocês rapidamente, nesses 10 minutos, como é que foi uma viagem para o Irã, mas eu queria te desafiar a olhar para essa viúva de um mártir. O pastor Haik foi superintendente da Igreja Assembleia de Deus no Irã. Nos anos de 94, ele foi assassinado em 96. Nos anos de 94, começaram a ter muitas mortes de pastores e líderes da igreja cristã. Porque a igreja começava a crescer, e eu não sei quem sabe, mas o Irã, assim como a Albânia, pastor, onde nós estivemos, a Constituição da Albânia diz o primeiro país ateu do mundo. O Irã, na Constituição iraniana, depois daquela situação do Ayatollah Khomeini com os Estados Unidos, a Constituição do Irã declarou o primeiro país islâmico do mundo. E na Constituição do Irã tem um trecho que fala assim, uma Bíblia, como essa aqui que eu estou segurando, uma Bíblia na língua persa, a língua farsi, é crime de forca, porque é apostasia ao islamismo. Muitas pessoas têm sido enforcadas, mortas, por causa de serem encontradas ou com uma Bíblia ou professando a sua fé. Então, havia um homem que estava preso há 10 anos, sendo assim, já declarou assim, morte, foi sentenciado de morte, e o pastor Haik, ele, sabendo disso, começou a lutar por esta pessoa. Um líder, uma pessoa assim muito destacada lá no meio. A igreja armena permite que exista um culto armeno, e ele é de descendência armena, como esse outro amigo dele, e ele começou a lutar por a vida daquele homem. Envolveu nações, chamou a ONU, Nações Unidas e várias pessoas, até que, de uma forma surpreendente, a mídia do mundo se envolveu, muitas pessoas, muitos órgãos se envolveram, e esse pastor, que estava sentenciado à morte, foi liberto. Houve um culto assim de celebração extraordinário, maravilhoso, mas 4 dias depois, eles sabiam aquilo que tinha acontecido, as lideranças islâmicas quiseram dar um recado, dar uma mensagem para pessoas que se comportassem como Haik, o esposo da Takushi. E depois de 4 dias, o pastor Haik, indo para o aeroporto, sumiu. Algum tempo, a família sem ter notícia, até que foi constatado que ele tinha sido assassinado, e o filho vai e reconhece o pastor Haik. Foi uma comoção para a comunidade cristã do Irã. Ele foi enterrado, mesmo reconhecendo o corpo, 11 dias depois eles foram localizar. Ele foi enterrado como indigente. Ele recebeu 26 facadas, algumas de forma cruel. E eu, queridos, quero dizer para vocês, eu tive o privilégio de abraçar essa senhora. Abraçá-la, sabe, uma coisa muito especial mesmo. Ela disse assim, aspas, porque é dela a frase: na faculdade da Dor, Aguinaldo, eu fiz pós-graduação. Com um bebê de alguns meses, fugindo da polícia, nosso carro tombou, virou, e eu perdi meu bebê. E depois de algum tempo, o Haik, como um líder da igreja, uma pessoa, um pouco de sociólogo, um pouco de médico, um pouco de um monte de coisa. E aí ele foi assassinado de uma forma brutal. E a maneira, queridos, que essa mulher trabalha com o perdão, é uma coisa indescritível. Então, na Páscoa de 2006, eu, Douglas e o pastor Eudine, eu já disse para alguns de vocês, e assim sei que um pouco disso é repetido, mas assim, na Páscoa de 2006, nós entramos no Irã, cada um de nós 3, com 80 Bíblias na língua farsi. O pastor Eude foi pego na entrada, deu um trabalhão danado. Nós tínhamos 3 planos, a gente vinha sendo treinado por 1 ano, e nós iríamos encontrar uma igreja armena, e dentro da igreja armena tinha um trabalho underground, que era para a igreja também perseguida, e lá tínhamos que entregar as nossas Bíblias. E nós fomos uma vez naquela igreja, fomos a 2ª vez naquela igreja, e não conseguimos êxito. Aquela porta amarela, que tinha uma senha, um monte de coisa, não se abriu. E nós, então, tínhamos já tudo planejado. A 3ª vez era a última vez.
nós já saímos com as Bíblias, porque se nós não tivéssemos o êxito em entrar na igreja armena, então nós iríamos para um outro lugar, para um hospital e entregar as nossas Bíblias. Mas ao bater naquela porta, né, na manhã de domingo da Páscoa de 2006, aquela porta se abriu e nós entramos e ali participamos de um culto. Um culto que mudou profundamente a minha vida. Mulheres, né, no Irã, que chegam com seus cabeças, rostos cobertos, e ali, dentro da igreja, uma cultura armena, um costume armeno, todas elas podem descobrir seus rostos, e ali nós ficamos assim como estamos, como irmãos, mesmo que uma câmera, no fim lá, onde está, né, o Isaías, uma câmera filmando, aquela filmagem é entregue para a polícia da religião, todos os cultos armenos são filmados e entregues para a polícia da religião, porque não se pode ter proselitismo. Se tiver uma pessoa ali dentro daquele culto, que é um islâmico, o pastor responde com a vida, vai preso. É muito crítico isso, porque não pode ter ninguém que não seja armeno. O culto é em armeno, a leitura da Bíblia é em armena, e músicas, e aí nós adentramos aquele culto. Foi uma coisa extraordinária. Porque eu queria, quando eu li esse texto para vocês, e pedi que o Espírito de Deus coloque no coração de vocês, tem sido um final de semana muito especial para a nossa comunidade. De comunhão, de unidade, de jantar, de comer junto, de ver, sentir o partir do pão, que é o que nós vamos fazer, né? O Senhor se revelou para a gente. Então, irmãos, quando ali a gente pôde, né, participar daquele culto, a mensagem do pastor Arven era algo que eu não imaginava. Eu cantava que ele vive, mas a mensagem do pastor Arven naquela manhã de Páscoa foi assim, só essa. Ele vive. E por isso, nós estamos aqui. E ele dizia assim, ó, ainda que o sistema diga não, para uma fita sendo gravada para a polícia da religião, ainda que a polícia diga não, ainda que o sistema diga não, ele vive. Muita coragem, muita questão ali. Irmãos, nós não conseguimos nos aproximar do pastor Arven por um tumulto no final do culto. Depois de um tempo, o pastor Arven foi descoberto pela polícia secreta da religião. Ele foi brutalmente, eu conheci os 2 filhos dele, pude ver a esposa, os filhos, não pudemos entregar as Bíblias para eles, entregamos para um membro da igreja depois de uma forma toda especial, mas eu via saber depois de algum tempo, que o pastor Arven, por algumas vezes, foi interrogado e brutalmente mesmo, torturado. E tínhamos vontade de saber, irmãos, vontade. Eu fazia contato com as portas abertas para saber do pastor Arven. E era um silêncio. E eu coloco aqui, olha, essa foto. Essa irmã, Takushi, ela estava aqui, ó, do lado. Ela morava do lado da igreja onde nós fomos. E eu voltei a encontrar Takushi no Brasil, em 2009. Ela veio aqui no Brasil para andar por algumas igrejas e falar do que tinha acontecido com seu marido e tudo mais. E aí ela pôde me dar, sabe, uma coisa assim, os mimos de Deus. A gente almoçando, depois de relembrar, depois de abraçar essa viúva e ver assim, o preço, né, da igreja do Irã. Uma igreja, dentre as quais no mundo perseguido, a que mais cresce, irmãos. A que mais cresce. O pastor Gerson e eu tivemos uma experiência fantástica, né, dentro da Turquia, numa igreja armena, porque encontramos um menino do Irã. Lembra, pastor? Então, assim, a igreja iraniana cresce, mas tem muito sangue dentro dos mártires por isso. E eu queria que você, pode passar, só tem esse slide agora. Irmãos, aqui está o pastor Raik, à minha esquerda aí, ali o pastor que ele defendeu, que estava condenado à morte. E olha, você não precisa pagar, eu só queria que você pudesse aceitar um convite mesmo, um desafio. Depois de quase 9 anos, a família, a Takushi e o André, imaginem porque o filho, né, tem o nome de André, porque a missão Portas Abertas tem apoiado muito.
Eles estão hoje refugiados nos Estados Unidos. Eles têm um programa de evangelismo para a língua farsi no Irã, por satélite. Muitas e muitas pessoas são alcançadas através desse programa. E aqui está no YouTube. A Portas Abertas tem esse DVD, tudo, mas você não precisa comprar. Você não precisa pedir, se você quiser, tudo bem, mas assim, eu te desafio a 50 minutos da sua vida. É um documentário, não é um filme de produção, não é um documentário. Você vai perceber o que aconteceu, tanto com o pastor Haik, mártir, como outros mártires, e o que aconteceu no Irã. E o melhor de tudo isso, é que aquela mensagem do pastor Arvin, que eu fiquei sabendo que está bem, em 2009, lá nos Estados Unidos também, foi refugiado para lá. E a história é essa, aquele homem que pregou na Páscoa de 2006, hoje completa 10 anos para mim, daquele momento inesquecível, de ouvir o pastor Arvin falar, ainda que o sistema diga não. Às vezes muitos sistemas diferentes dizem não, para a gente acreditar que ele ressuscitou. Não foi o Império Romano, não foi nenhum Caifás, nem ninguém. Quem levou Cristo à cruz se chama Deus, um plano de redenção de Deus. E a Bíblia diz que o poder de Deus levantou Cristo dentre os mortos. E por isso, meus amados, o poder de Deus que levantou Cristo dentre os mortos, quando você celebrar esse cálice, esse pão, saiba que é o mesmo poder que pode levantar a sua vida, a minha vida, de qualquer circunstância e situação que nos abata. Então, Ele vive. E porque Ele vive, como a gente canta, eu posso crer, confiar no meu amanhã. A família toda, tem aí a participação nesse umbrado de fé. Veja, você vai realmente ter uma experiência assim transformadora pelo impacto da vida do pastor Haik e tudo o que tem acontecido e aconteceu no Irã. Então foi um privilégio, uma graça, um presente de Deus. A primeira experiência missionária no Irã, a gente ter feito chegar Bíblias como essas. E aí, por favor, pastor Ivo, pode vir para cá para orar. Quando a gente voltou lá, estava se despedindo dos amigos lá da Holanda para dar o briefing para eles, o nosso chefe, falou assim, Ibor, a gente estava jantando gostoso e tal, e eu fiz uma pergunta, falei, Ibor, a gente conheceu uma outra pessoa depois do Mahmoud, e eu queria ter dado Bíblia para o Mahmoud, porque ele também precisava de Bíblias, a gente entregou todas lá na igreja armena. E o Ibor me falou assim, Aguinaldo, na Bíblia tem história de águia. A águia tem histórias lindas na Bíblia e tem muita referência ao cristianismo. A Portas Abertas não é águia. Aguinaldo, a Bíblia também fala de outros pássaros, mas ela fala de um pássaro em especial. Ela fala dos pardais. Na Portas Abertas nós temos sido pardais. Pássaros simples. Você chuta um, mata um, não sei o que lá, aparecem outros. Então naquela noite eu fiquei sabendo que a vontade que nós tínhamos de entregar Bíblias para o Mahmoud foi suprida por 3 irmãos filipinos. Assim como Douglas, Aguinaldo e Eude estavam entrando no Irã, também estavam entrando no Irã 3 irmãos filipinos. E eles foram ao encontro de Mahmoud. Deus supre todas as coisas, como Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. Então, Ele vive, irmãos, Ele vive. Realmente Ele vive, por isso nós realmente assim estamos muito felizes. Eu estou usando aqui, olha, em homenagem àquela manhã, quando acabou o culto, eu não pude abraçar o pastor Arvin, porque ele teve que sair de uma forma assim inesperada, não sabemos até hoje o que aconteceu, mas a gente tinha assim, moeda do Brasil, caneta, chaveiro, nós trocamos tudo o que tínhamos com os irmãos que estavam lá. E um irmão muito querido, ainda consigo ver o rosto dele, me deu esse botão que eu estou usando aqui, com 2 letras. Ele é o alfa e é o ômega. Ele é o princípio e o fim de tudo. Amém.
Irmão, já lemos a palavra hoje? Mateus 12. E reunidos com os líderes religiosos, concordaram que dariam muito dinheiro aos soldados, ordenando-lhes que dissessem: os discípulos dele vieram de noite e levaram o corpo enquanto dormíamos. Tudo para desmistificar, tudo para falar e tudo para negar que Jesus havia ressuscitado. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós os convenceremos e nos livraremos de problemas. Então eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram conforme instruídos. E esta história tem se divulgado entre os judeus até os dias de hoje. É lamentável como as pessoas, em todo o tempo, deturpam e mudam as coisas, o sentido das coisas. Mas, com a graça de Deus, a partir daquele momento, surgiram os missionários, os discípulos de Jesus, perseveraram. E eles perseveraram de uma forma tão maravilhosa que, até os dias de hoje, nós, comunidade de Jesus e a igreja de Jesus no mundo, continua dizendo a verdade sobre o que aconteceu com Jesus naquele dia. Então, os verdadeiros missionários, os grandes missionários, não são só estes queridos que deram a vida, mas somos nós que temos a possibilidade de fazer o que fazemos nos ambientes que estivermos, sem sofrer esse tipo de consequência. Por isso, eu queria pedir a vocês o seguinte, que já é toda a oração, que você dissesse em alto e bom tom, como fez o pastor Gerson, que o inimigo não prevalecerá sobre nós. Diga isso, por favor. É a oração que nós vamos fazer. E aí eu vou continuar com a oração. Então, por favor, irmãos, gritem mesmo. Deus não é surdo, mas gritem. Deus, o inimigo não resistirá. O cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Querido Deus, amado Deus, grandioso Deus, maravilhoso Deus, príncipe da paz, contra todo esse tipo de coisa que acontece e ocorre no mundo, Senhor. Não é digno de acontecer isso, Senhor, aos nossos missionários, aos nossos queridos, aos nossos amados, a quem a gente constantemente ora, Senhor. E aqui, Deus, toda a comunidade de Jesus, nós queremos agradecer a Deus pela vida do irmão Aguinaldo, que se manifesta constantemente, que já se sujeitou a tantas coisas nesse mundo, Senhor, para divulgar, para passar o Evangelho de Jesus Cristo, nos lugares ermos, nos lugares que preocupam. Quando eles saem, pastor Gerson, pastor Aguinaldo, a gente fica preocupado, mas desnecessariamente, porque quando eles voltam, o livramento foi dado, a alegria está no coração deles, e tem nos alimentado, Senhor, que vale a pena nós sermos missionários de Jesus Cristo, da palavra de Jesus Cristo, do Evangelho de Cristo, Senhor, da palavra de Deus. Conserve a vida do irmão Aguinaldo, Senhor, bênçãos na vida dele, que ele continue a nos motivar, a nos incentivar a buscar os meios de evangelização, que a gente possa, no nosso ambiente de faculdade, de trabalho, da escola, ser o testemunho vivo de tudo que acontece. Estivemos sexta-feira com a Catarina, Senhor, menina de 5 anos, falando coisas belíssimas. Ao invés de nós ensinarmos, de nós passarmos para ela alguma coisa, ela já evangeliza, Senhor, pessoas que se acercam dela.
coleguinhas, professoras. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos sustente, Senhor. Porque esse é o verdadeiro caminho, essa é a verdadeira alegria que temos. Em Cristo Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Obrigado, Deus. Amém, amém. Amém. Obrigado, Ivo. Queremos ser uma igreja bíblica, contemporânea e relevante. Uma igreja cuja missão é amar, servir, amar, ser e servir. E sendo assim, uma igreja missionária, uma comunidade missional.